Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos começar a falar de um assunto importantíssimo e, além de ser importantíssimo, atual. Hoje vamos falar sobre a crise nos Estados Unidos de 1929, uma crise que se inicia lá, porém ela se expande e se espalha para o mundo todo. E esta crise espalhada para o mundo todo, nós vamos ver uma situação econômica tão drástica que muito remete a este momento que estamos vivendo por conta muito da pandemia do coronavírus, do Covid-19. E isso é interessante para percebermos do quanto a história é cíclica. As coisas elas vão, por hora se repetem, e assim vai. Mas vamos entender, focar em 1929 nos Estados Unidos. Para isso é necessário compreendermos o que leva a essa crise. Quais são as consequências que ela tem para a economia, tanto estadunidense quanto mundial? Quais são as principais transformações que o mundo vai ter que passar por conta dessa crise? Uma vez que toda a crise ela vem acompanhada com transformações substanciais que um país, um povo, uma nação tem que passar mediante este problema para poder superar essa dificuldade. Então fique esperto que hoje vamos falar sobre isso. Bom, para entendermos a crise 29 é preciso a gente recuar uns anos antes no tempo e compreender como a economia americana ela pode ir do auge do sucesso ao colapso. Tudo começa graças à Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele já era um país extremamente forte, economicamente falando, já era um país completamente industrializado, certo? Já era um país que tinha uma influência econômica no mundo muito forte, certo? Desde a segunda metade do século XIX, os Estados Unidos ele vem em processo de industrialização, ele foi participante do processo da segunda revolução industrial, foi um dos protagonistas, diga-se passagem. Os Estados Unidos eles tinham uma ascensão econômica muito grande, porém ainda não eram a nação do mundo. Isso só vai acontecer por conta do conflito mundial, da guerra mundial. E aí a gente vai perceber o como os Estados Unidos vai tomar um protagonismo pouco a pouco, paulatinamente, que antes pertencia à Inglaterra. A gente tem a emergência, certo? Emerge a Primeira Guerra Mundial e a gente tem uma Europa em conflito, que depois esse Europa em conflito se expande para mundo em conflito. E nós observamos a seguinte coisa: a Primeira Guerra Mundial ela começa e ela termina. Os Estados Unidos se envolvem, entram no processo da Primeira Guerra Mundial, mas só já no finzinho, certo? E uma coisa é interessante, porque não houve conflito dentro do território americano, coisa que houve dentro da Europa. Os países europeus que participaram da Primeira Guerra Mundial, todos estavam arrasados, todos tinham sofrido prejuízos imensos, incalculáveis, tinham sido destruídos. Já os Estados Unidos, não. Não houve conflito em território americano. E isso foi um grande diferencial, porque os Estados Unidos, economicamente falando, estavam um passo à frente de todos os demais grandes países europeus, né? A Inglaterra estava destruída, a França, que era o segundo país da Europa, estava destruída, certo? A Alemanha, que tinha crescido de uma forma exponencial no final do 19, no começo do 20, que colocou-se na guerra buscando protagonismo, também estava estraçalhada, destruída, acabada. Já os Estados Unidos ele enxerga isso como uma oportunidade de negócio, certo? Então, os Estados Unidos, no fim da Primeira Guerra Mundial, diferente do que vai acontecer com a Inglaterra e a França, no Acordo de Versalhes, no Tratado de Versalhes, no qual eles taxam a Alemanha e colocam a Alemanha como a única culpada pela guerra e exigem pesadas indenizações. A Alemanha paga pesadas indenizações à França e à Inglaterra. Os Estados Unidos ele não quer um pedaço desse bolo, até porque as pretensões eram outras. Os Estados Unidos pensam de uma forma diferente da França e da Inglaterra, da seguinte maneira: puxa, o que adianta eu chutar cachorro morto? A Alemanha vai pagar os danos de guerra, sim, mas a Alemanha está morta. Ela não vai conseguir cumprir com esse papel de uma forma tão fácil. Então, o que é melhor? Já sei o que é melhor. Simples, prático e fácil. Tranquilamente fácil. Eu vou financiar. Já sei, vou financiar a reconstrução desses países europeus. Vou soltar altos empréstimos.
vou emprestar muito dinheiro a esses países europeus que eles vão precisar se reconstruir. O que a Alemanha vai poder pagar de indenização, apesar de ser pesadas as indenizações, o Acordo de Versalhes era muito claro em relação a isso, mas eles não tinham a capacidade de pagar o necessário para que os demais países da Europa envolvidos na Primeira Guerra Mundial se reconstruíssem. E é neste aspecto que os Estados Unidos veem uma oportunidade muito boa de colocar a sua influência agora a nível mundo, não mais só a nível continental, na América. Antes, no século XIX, a gente tem nos Estados Unidos a doutrina da chamada doutrina Monroe, né? América para os americanos, no qual os Estados Unidos, pensado, né, por James Monroe, presidente norte-americano, estadunidense, ele começou a influenciar os demais países da região. Graças ao fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a oportunidade dos Estados Unidos agora influenciar mundo. A conjuntura expande. Os Estados Unidos agora se coloca como um país de influência mundial, levando em consideração que quem tem o dinheiro tem as regras do jogo. Então, França, Inglaterra, a própria Alemanha estão precisando de dinheiro para se reconstruir, meus bens. Não se chateiem. Tio Sam está aqui para ajudar vocês. E aí os Estados Unidos ele começa a soltar muito dinheiro visando a reconstrução desses países. Ele foi o grande financiador dessas reconstruções. Então a gente tem esses países da Europa que começaram a pegar empréstimos vultuosos a bancos americanos, a credores americanos, e a economia estadunidense deu um boom nesse período. Eles começaram a vender muito, a lucrar muito. Os lucros mediante essa taxa financeira chegaram na estratosfera. Os Estados Unidos tornou-se a potência mundial por um curto período de tempo. Certo? Depois a gente vai chegar na Grande Depressão de 29, na crise de 29, que ele vai perder um pouco desse brilho e depois retoma com a Segunda Guerra Mundial e nunca mais perde. Mas aí a gente tem que focar o seguinte: onde é que está a crise? Se os Estados Unidos ele começou a ganhar tanto dinheiro, sobretudo com o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Ele alimentou-se da derrota dos outros, literalmente. E começou a ganhar muito dinheiro em cima disso, com os empréstimos para a reconstrução da Europa. Perfeito, certo? Perfeito isso. O dinheiro foi solto, muito dinheiro sendo colocado e começaram a ganhar, recebendo as taxas de juros, né? Porque quando você faz um empréstimo a alguém, você tem que pagar o que você pegou mais os juros. Isso deu um aquecimento muito grande na economia americana, mas ainda houve um outro motivo que fez com que a economia estadunidense crescesse ainda mais. O dinheiro que esses países europeus pegavam emprestado a bancos americanos era para a reconstrução da Europa, lembram? Aí o que acontece? Esses países pegariam dinheiro de bancos americanos e comprariam produtos novamente aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ganham duas vezes em cima da derrota alemã, né, que ele investe na Alemanha, e da vitória dos países que lutaram na Primeira Guerra Mundial também, mas estavam destruídos. Então os americanos eles lucram duas vezes em cima dessa conjuntura complicada do fim da Primeira Guerra Mundial, com os empréstimos e vendendo produtos, certo? De reconstrução. A gente tem produtos de necessidade primária, secundária, terciária. A gente tem produtos de todo tipo, tecnologias, produtos para reconstrução, alimentícios, produtos de uma escala produtiva como de todo tipo, né? Os setores primário, secundário, terciário, tudo que você pode imaginar, os Estados Unidos eles começaram a colocar dentro do mercado europeu e começaram a vender numa escala muito grande. Para vocês terem uma ideia, a ascensão econômica foi tão meteórica, tão rápida, tão forte, que as pessoas achavam que aquilo duraria para sempre. Os Estados Unidos viram uma espécie de paraíso fiscal. Tudo dava muito dinheiro, as coisas estavam fluindo de vento e popa, as pessoas só tinham que agradecer, nada a reclamar. A economia para os Estados Unidos estava em níveis nunca antes vistos, nunca antes presenciados, e estavam todos vivendo uma euforia econômica intensa. Dentro desse projeto, os partidos que vão assumir o poder, a gente tem três partidos de cunho republicano assumindo, né? Lembrando que os Estados Unidos é muito forte a disputa entre republicanos e democratas, mas a gente tem nessa conjuntura republicanos assumindo três vezes consecutivas.
E eles pregavam abertamente um liberalismo selvagem. Ou seja, o Estado não tem que se meter nessa economia. Isso que tem que ganhar muito dinheiro são as empresas estadunidenses. Elas faziam tudo, os bancos emprestavam dinheiro, as indústrias produziam para vender para a Europa, a ponto de que a gente vai ter a formação, inclusive, de grupos para se proteger e manter o preço dos produtos sempre altos. A gente vai ter a formação de cartéis, de trustes e de holdings aparecendo dentro dessa conjuntura desse processo entre guerras, desse processo do pós-Primeira Guerra Mundial. Certo? A gente tem um truste, que é quando empresas absorvem os seus concorrentes para que ela não tenha com quem concorrer, e isso faz com que ela possa vender de forma aberta os produtos ao preço que ela bem entender, porque ela não tem concorrência. A gente tem a formação dos quartéis, dos cartéis, aliás, que são empresas que, mesmo sendo diferentes, certo? Elas pertencem ao mesmo segmento e elas se combinam, certo? Deixando o preço sempre a mesma coisa para evitar de concorrência, certo? Para dividir o mercado igualzinho para todo mundo. E a gente tem os holdings, que são empresas financeiras que controlam os processos, os complexos industriais para a posse de suas ações. Ou seja, é uma empresa grande que administra outras múltiplas empresas pequenas para deixar o preço do produto sempre aquele taxado, aquilo da forma que eles querem. E aí a gente observa como esta formação de cartéis, de trustes e de holdings é uma contradição no próprio sistema liberal. Porque o sistema liberal, o liberalismo, ele prega o livre mercado, a livre concorrência. Quando empresas eles praticam esse tipo de atitude, cartéis, trustes e holdings, não há um livre mercado, não há uma livre concorrência. Então isto é uma contradição do sistema liberal. Mas ninguém estava pensando nisso, né? O interesse era o lucro, 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 o lucro acima de tudo. E este lucro acima de tudo, ele durou por um período de tempo, mas ele não seria eterno. Isto não duraria para sempre. O sistema de lucros, uma hora iria chegar em um teto, a curva ascendente chegaria no teto, chegaria num ponto onde ela não poderia mais crescer e depois teria um declínio. Mas as pessoas não previram isso. O que sempre se imaginava e o que sempre se buscava era o aumento dos lucros mediante uma situação que não projetava-se uma eventual crise. E aí, qual seria a crise que abateria os Estados Unidos, o tão poderoso agora Estados Unidos, nessa pós-Primeira Guerra Mundial? Lembra que eu disse a vocês que o motivo dessa euforia econômica eram os empréstimos que se fazia à Europa e a venda de produtos que se fazia para eles, para a reconstrução desses países europeus? Pois bem, a partir de meados da década de 20, lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 18, então a partir de 18 os Estados Unidos começam a ganhar dinheiro com tudo isso que nós acabamos de falar, mas quando chega em meados da década de 1924, 1925, a Europa já começava a dar sinais de que as coisas estavam mudando. A Inglaterra já estava mais ou menos recuperada, a França estava mais ou menos recuperada, então não havia mais necessidade de comprar tanto produto estadunidense, uma vez que eles agora já podem começar a produzir alguma coisa, porque já estavam reconstruídos. A gente tem uma Alemanha que, apesar de muito debilitada, mas muito debilitada, já começa a tentar se reerguer também. Então não havia tanta necessidade de dependência estadunidense. Mas os grandes empresários estadunidenses não perceberam esse tipo de coisa. Não perceberam o buraco econômico que estavam se enfiando. E continuaram a produzir no mesmo ritmo. A capacidade de produção chegou em um determinado período que ela tornou-se maior do que a capacidade do consumo, do que o mercado consumidor. Aí me digam, o que adianta você poder fabricar e não ter a quem vender? O que é que essa empresa está ganhando com isso? Prejuízo, né? Adianta uma empresa fabricar, ter a capacidade de fabricar 500 pilotos desse, como eu estou mostrando aqui na filmagem, se só existe mercado consumidor que consiga comprar 200.
E esses 300, faz o que com eles? Pois é, prejuízo. E aí é a bolha econômica que os Estados Unidos está se formando. As pessoas elas estão produzindo muito e o mercado consumidor está diminuindo. Mas quer entender como é que isso vai culminar na grande crise, na grande depressão de 29? Assista a nossa próxima videoaula, tá certo, pessoal? Para vocês um beijo, um abraço e obrigado. Tchau, tchau.